Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um comentário então a respeito de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 22. Vou ler aqui, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então nós vimos no início da carta que o apóstolo Paulo tinha sido avisado pela família de Cloé, ou Cloé, que na verdade havia algumas divisões. E lá atrás nós vimos que uns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que é Pedro, e outros eram de Cristo. Então a igreja estava dividida olhando para personalidades, para pessoas, né? Embora o corpo não pode estar dividido. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: eu pude elogiar vocês, lá no versículo 1 do versículo 2 do capítulo 11, né? No que diz respeito a guardar os preceitos, as leis, as tradições, né? Que são aquela fé que foi vivida especialmente por Jesus Cristo, no sentido do seu modelo, e vocês guardaram isso, né? Ainda que ele e outros irmãos já tenham partido, estão com o Pai. Mas aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu não posso louvar vocês no que diz respeito às questões que eu ouvi dizer a respeito da ceia, da maneira como vocês têm se portado. Desculpe. Aí diz assim: vocês se reunir não para melhor, mas para pior. Meus queridos, é possível alguém se reunir para ter comunhão dentro de uma igreja para pior? É. É possível a pessoa ir na igreja, e está escrito aqui, e voltar da igreja pior do que foi. E isso acontece quando existe partidarismos, quer dizer, o ambiente da igreja. A carta ela foi escrita para a igreja toda no momento. Quer dizer, a igreja tinha os seus partidarismos e ouviu uma repreensão do apóstolo a respeito disso. Que como assim o corpo de Cristo estaria dividido? Agora, chegando aqui, há também o que vai aparecer um outro tipo de divisão, que é uma divisão no que diz respeito, possivelmente, àqueles que têm mais dinheiro, mais status, mais condições de poder ter comida, e aqueles que têm menos. Então, observe que hoje, nesse tempo, nós estamos, como igreja, como estamos precisando ter comunhão, né? Quem sabe esse momento aqui do estudo bíblico nós podemos repensar o quão importante é a comunhão, o quão importante é poder abraçar, apertar a mão, né? Poder falar perto, poder ter uma liberdade santa uns com os outros. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, quando vocês vão para celebrar a Santa Ceia, na verdade, ou a Ceia do Senhor, né? Na verdade, eu ouço dizer que a reunião de vocês é para pior. E ele diz assim: o porquê? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós disenções, e em parte eu creio. Quer dizer, o apóstolo diz assim: bom, como eu já entendi, como eu falei lá em 1 Coríntios 3, que vocês são carnais, não são espirituais, são meninos em Cristo, coisa de menino, coisa de criança, há contendas, com certeza, partidarismos e disenções, e eu creio nisso aí, diz Paulo, porque se o Estado é carnal, vai ter divisões. Há muitos motivos para ter divisões. Sabe que eu já falei sobre isso aqui. Alguns acham que tem que ter muita libertação na igreja, outros acham que tem cura, outros acham que tem que ter ensino. Outros acham que tem que ter evangelismo. Outros não gostam do tipo de louvor, outros não gostam do pregador, outros não gostam do modelo do culto, outros não gostam disso, outro não gosta porque não foi cumprimentado, outros não gostam porque isso, porque aquilo. Meus queridos, aqui está o problema. O que está escrito aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: até importa que haja entre vós partidos, heresias,
para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O apóstolo não está dizendo que, que bom que há coisas erradas, coisas que não são coisas como deveriam ser, né? Partidarismos, divisões, contendas, heresias, separações. Mas até, de repente, é bom que elas existam, porque aqueles que têm a aprovação de Deus, pelo seu porte, pelo seu posicionamento, pelo seu modelo, eles vão se salientar neste momento. Então ele diz o seguinte: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Bom, o que ele está falando aqui? Ele está falando bem objetivamente. Havia mais de uma classe social, e falando da ceia. A ceia, ela era conhecida como uma festa de amor. E possivelmente nos primeiros momentos da igreja, não sei se eu posso dizer isso, não me lembro agora com certeza, se eu posso dizer nos primeiros séculos, não, mas nos primeiros anos, vamos dizer assim. Então era celebrada uma festa, possivelmente semanal, aonde as pessoas traziam suas comidas, todo mundo tinha como a intenção participar de uma refeição junto e no final participar da ceia do Senhor. Mas o que estava acontecendo? Os ricos então, que tinham mais posse, traziam as suas coisas, em vez de compartilhar, comiam e chegavam ao ponto de beber o seu vinho ao ponto de se embriagar. É o que está escrito aqui. Porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Ou seja, elogiarei vocês? Nisto não vos louvo. Então o apóstolo Paulo, ele retrata aqui algo que também está sendo manifestado lá no livro de Judas, né? Acho que Judas 12, que diz que fala da festa, falando da festa, que na verdade é uma festa de amor. E uma festa de amor, o alvo da festa não é o egoísmo. Porque o alvo da festa, na verdade, não é o comer e o beber. O alvo da festa é uma festa em memória a Jesus Cristo, cuja a memória é o autossacrifício, é a renúncia do eu em prol do coletivo, em prol da salvação dos homens que estavam perdidos. Então, na verdade, eles estavam indo para a festa, na verdade, para participar da ceia do Senhor, com a perspectiva egoísta completamente errada. E o apóstolo disse que, repreendendo eles, assim, eu não posso elogiar vocês, na verdade ele estava dizendo assim, eu não posso acreditar que vocês estão fazendo isso. Meus queridos, é muito possível que por causa desse tipo de heresia, desse tipo de posicionamento errado, as igrejas pararam ao longo dos séculos, ou dos anos e dos séculos, de fazer uma refeição compartilhada. Mesmo porque sempre se torna difícil, né, quando a igreja é grande. Mas observem que a festa de amor, ela possivelmente acontecia dentro desse parâmetro que falei antes. E, em verdade, o princípio era compartilhar, porque somos corpo de Cristo. E essa visão, ela estava completamente distorcida por causa das divisões, dos partidarismos que começaram lá atrás e que certamente alimentam uma visão errada, e aí começa também a ter divisões de classe dentro da igreja. Às vezes, existem divisões de classe também, assim, esses são os espirituais e esses são os carnais. Meus queridos, todo mundo um dia foi carnal. E a verdade é que nós devemos conviver uns com os outros, ainda mais nesse tempo que nos é privada a comunhão. Nós devemos, quem sabe, repensar a maneira que participamos da ceia, quem sabe como não temos isso hoje atualmente, mas qual o espírito que participamos da ceia? Será que o foco da ceia realmente é Jesus Cristo ou o foco da ceia é alguma outra coisa do culto?
O Senhor não está preocupado em termos uma boa cerimônia, uma boa palavra, um bom louvor, ou uma mesa bonita ali com o suco, com o pão. O que o Senhor está interessado é num coração verdadeiro, num coração, como é que diz lá atrás, celebrai a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Na verdade, o Senhor está interessado num coração íntegro, num coração puro, num coração focado nele, em amor a Deus, em memória do que Ele fez, mas também tendo um relacionamento voltado para o nosso próximo, vivendo uma inteireza, vivendo uma unidade, compartilhando de um mesmo pensamento, de um mesmo sentimento e de um mesmo propósito. Quem sabe podemos repensar o quanto, quando participamos da ceia do Senhor, qual é o nosso propósito? Ainda que não haja essa questão de divisão, será que estamos divididos dentro da igreja? Será que nos achamos melhores do que outros? Será que você está magoado e chateado porque se acha desprezado? Meus queridos, quão importante é que vençamos as coisas pelo amor e assim venhamos a cumprir as leis, ou melhor, a lei de Cristo, que está manifesto no seu modelo de vida, aonde ele não buscou o seu próprio interesse, mas buscou o interesse de todos nós. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.